todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar a tratar a temática das reflexões do poeta relativamente ao estudo de Os Lusíadas, de Luís de Camões, e vamos continuar então a verificar os vários cantos onde surgem as várias reflexões do poeta. Já trabalhámos em aulas passadas sobre uma das primeiras reflexões, referentes ao canto 1 e à fragilidade e insegurança da vida humana, e vamos agora saltar alguns cantos e vamos passar para o canto 5º. O porquê deste salto tem precisamente a ver com o facto de nos cantos 2, 3, 4 até ao canto 5º, Camões para de contar a história, de narrar a história, deixa de ser o narrador de Os Lusíadas e passa esse papel para o capitão das naus, Vasco da Gama, que, estando a armada parada em Melinde, conta então a história de Portugal ao rei de Melinde a pedido deste último. Vai então começar na primeira dinastia e vai acabar na segunda dinastia com o rei Dom Manuel I e depois com a história da viagem das naus desde Lisboa até chegar a Melinde. É precisamente nesta parte da história, já no canto 5º, que Vasco da Gama termina a história e recebe um grande elogio por parte do rei de Melinde. É precisamente aqui que Camões decide fazer uma reflexão sobre esta temática. Sendo assim, esta reflexão trata sobre a dignidade das artes e das letras, e é aqui que Camões decide mostrar como o canto e o louvor incitam os heróis a realizarem feitos grandiosos. Dá em seguida exemplos do apreço que os antigos heróis gregos e romanos tinham pelos seus escritores, pelos seus poetas, e também da importância que davam às artes, que davam à literatura, conseguindo conciliar a parte das armas com a parte das letras. Eu vou passar agora a ler a estância 90 do canto 5º, que refere precisamente este contexto inicial que vai dar então origem à reflexão, e passo a citar: Da boca do facundo capitão, pendendo estavam todos embebidos, quando deu fim à longa narração dos altos feitos, grandes e subidos. Louva o rei, o sublime coração dos reis, em tanta guerras conhecidos. Da gente louva a antiga fortaleza, a lealdade de ânimo e a nobreza. Portanto, esta estância remete para o final da narração de Vasco da Gama ao narratário, neste caso o rei de Melinde, e remete também para a reação que este rei teve aos feitos grandiosos dos portugueses. É uma reação de exaltação, é uma reação de louvor à bravura, quer dos reis, quer dos heróis que se celebrizaram através da guerra, através das suas próprias atitudes de nobreza, de fortaleza e de lealdade do povo lusitano. É então a partir da estância 92 que Camões vai comentar agora a narrativa de Vasco da Gama e começa por explicar como é agradável ouvir a glorificação dos próprios feitos e que por isso qualquer nobre se esforça para que as suas ações não fiquem atrás das dos seus antepassados. Sendo assim, a inveja pelos feitos e pelos sucessos dos antepassados acaba por ser o motor para a concretização de novos e grandiosos feitos. Concluindo, o louvor estimula e incentiva a concretização de feitos grandiosos e de obras valorosas. Já na estância 93, Camões decide então exemplificar aquilo que acabou de dizer com alguns exemplos, neste caso de heróis da antiguidade clássica. E vou passar a ler a estância. Não tinha, entanto, os feitos gloriosos de Aquiles, Alexandre na peleja, quanto de quem o canta, os numerosos versos. Isso só louva, isso deseja. Os troféus de Milcíades, famosos, Temístocles despertam só de inveja, e diz que nada tanto deleitava como a voz que seus feitos celebrava. Ora, quer Aquiles, quer Alexandre o Grande, quer Temístocles, quer Milcíades, todos estes foram dirigentes militares da antiguidade que se celebrizaram pelas suas obras valorosas. Aquiles sendo o herói que participou na guerra de Troia e o protagonista
da Ilíada de Homero, Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, rei do reino grego antigo da Macedónia e considerado até hoje um dos grandes dirigentes militares da antiguidade, tendo morrido invicto em batalhas e por isso tendo também sido considerado um dos mais bem-sucedidos, Milcíades, um general helénico nascido em Atenas e que comandou a vitória sobre os persas em Maratona, e Temístocles, um general ateniense que liderou o Partido Democrático Ateniense. E vou passar a ler a estância 94. Trabalha por mostrar Vasco da Gama que essas navegações que o mundo canta não merecem tamanha glória e fama como a sua, que o céu e a terra espanta. Sim, mas aquele herói que estima e ama com dons, mercês, favores e honra tanta a lira mantuana, faz que Soineias e a romana glória voem. Já na estância 94, Camões acaba por chamar a atenção como Vasco da Gama trabalhou, esforçou-se para que os seus feitos fossem tão grandiosos ou ainda mais do que os feitos dos heróis da antiguidade para que pudessem ser cantados, mas isso acabou por não acontecer, ou seja, a sua obra, que devia ter sido também cantada tão grandiosamente como foram as da antiguidade clássica, acabou por não ter esse efeito. E refere logo a seguir o exemplo do imperador Augusto, que acabou por incentivar a realização de grandes feitos através do patrocínio que fazia aos escritores e, neste caso, ao poeta Virgílio. Ora, já na estância 95, Camões faz uma crítica mais direta aos seus contemporâneos, mais particularmente aos seus heróis, especificando que não é por falta de heróis, porque Portugal tem heróis que bastam, tem heróis bastante gloriosos e que fazem o povo português bastante glorioso. No entanto, esses heróis não dão o valor aos escritores, aos poetas que deviam dar, para que esses escritores e esses poetas possam glorificá-los através dos seus escritos e fazê-los famosos no mundo inteiro. Eu vou passar a ler esta estância. Dá à terra lusitana Cipiões, Césares, Alexandros e dá Augustos, mas não lhe dá, contudo, aqueles dons cuja falta os faz duros e robustos. Otávio, entre as maiores opressões, compunha versos doutos e venustos. Não dirá Fúlvia certo que é mentira quando a deixava António por Glafira. É precisamente logo a seguir a ter feito a crítica aos contemporâneos que depois Camões dá sempre os seus exemplos. Ora, Portugal tem os seus próprios heróis, só que não são reconhecidos no seu próprio país porque o seu próprio país não investe no louvor nacional, o que vai acabar por causar insensibilidade por parte do povo relativamente aos seus heróis. E para corroborar aquilo que acabou de dizer, vai imediatamente a seguir dar o exemplo de como é que um louvor, através de escritos, através da arte, acaba por influenciar quem lê esses mesmos livros, dando o exemplo de como é que um livro de Otávio, uns versos de Otávio, acabaram por colocar em causa um casamento, e neste caso o casamento de Marco António e Fúlvia. E se este exemplo não for suficiente, na estância seguinte ele vai reforçar ainda mais os seus argumentos com mais exemplos. Eu vou passar a ler a estância. Vai César subjugando toda a França, e as armas não lhe impedem a ciência, mas numa mão a pena e noutra a lança igualava de Cícero a eloquência. O que de Cipião se sabe e alcança é nas comédias grande experiência. Lia Alexandre ou Homero de maneira que sempre se lhe sabe à cabeceira. Ora, César, para além de um grande guerreiro, de um grande general, registava também todas as suas batalhas em papel. Cipião Africano colaborou com Terêncio na escrita de comédias e Alexandre o Grande lia as obras de Homero, nas quais provavelmente se inspirou para as suas grandes conquistas. E é na estância 97 que Camões chega a uma conclusão bastante desiludida e bastante desencantada. E vou passar a ler a estância 97. Enfim, não houve forte capitão que não fosse também douto e ciente da Lácia, grega ou bárbara nação, senão da portuguesa tão somente. Sem vergonha eu não digo, que a razão de algum não ser por versos excelente é não se ver prezado o verso e rima, porque quem não sabe arte não na estima.
Esta é uma crítica direta aos portugueses, aos contemporâneos de Camões. Enquanto que nas outras pátrias, nas outras nações, se dá valor aos escritores, aos poetas, à literatura, à poesia e à arte, e é por isso que os feitos dos seus capitães eram valorizados através dos versos, em Portugal isso já não acontece e isso acaba por ser um grande entrave ao orgulho nacional. E é assim que Camões inicia a Estância 98 com um articulador que nos mostra que chegou a uma triste conclusão. E vou passar a ler a Estância. Por isso, e não por falta de natura, não há também Virgílios nem Homeros, nem haverá. Se este costume dura, Pios e Neias nem Aquiles feros. Mas o pior de tudo é que a aventura tão ásperos os fez e tão austeros, tão rudos e de engenho tão remisso que a muitos lhe dá pouco ou nada disso. É então por isso que aqui em Portugal não há epopeias lusitanas. Não é por falta de heróis, não é por falta de feitos grandiosos. O nosso país é rico em histórias de bravura. No entanto, os portugueses tornaram-se desinteressados e assim também não existe estímulo para que alguém queira escrever uma obra de matéria nacional. E Camões termina na Estância 99 com uma referência a si mesmo. Vou passar a ler esta estância. Às musas, agradeço ao nosso Gama o muito amor da pátria, que as obriga a dar aos seus na lira nome e fama de toda a ilustre e bélica fadiga. Que ele, nem quem na estirpe seu se chama, Calíope não tem por tão amiga, nem as filhas do Tejo que deixassem as telas de ouro fino e que o cantassem. Camões, ao falar na musa, ao falar nas ninfas, ao falar nas filhas do Tejo, acaba por se estar a referir a si próprio, a si mesmo. O poeta acaba por fazer subentender que Vasco da Gama devia agradecer ao próprio Camões, pois é ele que está a imortalizar estas obras, estes feitos grandiosos do povo lusitano através da sua epopeia. Camões termina esta reflexão na estância 100 com uma nota final, e vou passar a ler a estância. Porque o amor fraterno e puro gosto de dar a todo lusitano feito seu louvor é somente o pressuposto da estágio de gentis e seu respeito. Porém, não deixem fim de ter disposto ninguém a grandes obras sempre o peito, que por esta ou por outra qualquer via não perderá seu preço e sua valia. Ora, Camões chama a atenção para o facto de a sua epopeia ser um produto do amor que tem pelo seu país, não por ganância nem por qualquer outro motivo, e também não pretende que as pessoas deixem de realizar feitos grandiosos, pois não deixam de ter a sua valia e é por isso que devem continuar a ser realizados. E é assim então que Camões termina esta sua reflexão. Para concluirmos esta aula, vou fazer aqui uma breve síntese de tudo o que já foi dito anteriormente. Ora, no final da narração de Vasco da Gama ao Rei de Melinde, Camões decide então colocar em relevo a importância das artes e das letras para a construção dos heróis. Lamenta que os portugueses nem sempre saibam aliar a força e a coragem à eloquência e critica o desprezo pelas artes e pelas letras que ele observa nos seus contemporâneos, reforçando a importância do registro escrito das façanhas para a glorificação do povo português e também para o incentivo do aparecimento de novos heróis. No entanto, o que se concretiza na prática não é isso. Portanto, o que é que se acaba por observar através dos olhos de Camões é que os portugueses não dão valor aos seus poetas porque não têm nenhuma cultura, mostram indiferença na divulgação dos seus feitos, o que acaba por dar origem é que se não houver poetas para cantar os feitos dos heróis, esses heróis vão tornar-se desconhecidos e vão ser esquecidos e os próximos heróis nem sequer vão ter vontade de realizar grandes feitos, uma vez que não há ninguém que vá escrever sobre eles e dá-los a conhecer ao mundo para se tornarem imortais. No entanto, e apesar disso, o grande amor de Camões à sua pátria move-o a querer escrever sobre os portugueses e sobre os grandes feitos da sua história, de modo a continuar a engrandecer o povo lusitano. Terminamos então aqui mais uma reflexão do poeta. Muito obrigada pela vossa atenção e até à próxima!